Vejo, diz quanto ano que eu estou aqui a trabalhar, de 52 para cá. Só agora, no ano passado, que eles conseguiram nos dar 600 mil dólares na banca para a gente receber. Eu tenho tantos filhos, isso dinheirinho não dá para nada. Eu tomo esse dinheiro, eu compro uns quilos de arroz lá nas neves, ou 2 pacotes de feijão, 2 litros de óleo, pronto, os 600 mil reais já foi. Cabo Verde também, graças a Deus, bem pôr no dinheiro, está dando 1 milhão, em 3 meses está dando 1.500.000. Não tem nada para chegar a tremer para não dar aquela ajuda, porque aquela ajuda que não está dando, está cobrindo ali, é 600 conto 1 mês. Mas de Cabo Verde nem se junta, 3 meses não está dando 1.500.000. Aqui no governo não estava ovo, não estava fazendo a compra, nunca ficava ovo. Chega de barata, fala não dá porque a senhora não tem pagamento cedo. Aqui vem na custa de Jesus. Se não podia trabalhar com minha mão, era outra coisa. Lê para espera. Hoje é 16. Hoje é 16 de mês. Ainda não tomei isso de mola. É quanto? É 60 conto que está dando. Que chega e paga arroz que toma, óleo que toma na loja que paga cada mas eu penso depois eu lembro. Deus é comigo. Trabalhou, massacrou, castigou. Dinheiro não tem? Dinheiro de contratado eu não tomei. Dinheiro de contratado meu homem não tomou, meu marido não tomou. A nós era formado. Desde a Cabo Verde, ano que dá nosso apoio. Em 3 meses, que nós compramos comida para não comer. Nós atribuímos esse complemento de pensão. E fizemos mais. Quando fui lá pela primeira vez, fui a Príncipe, uma senhora disse-me que quando foi, antes da independência, fazia descontos para a Previdência Social e parte dos vencimentos dela era depositada no Banco Nacional Ultramarino em Cabo Verde, para quando regressasse a Cabo Verde, e que ela não recebia o vencimento por inteiro. E que depois da independência ela perdeu esse dinheiro. Quando cheguei a Cabo Verde mandei averiguar e efetivamente encontramos uma lista de pessoas que tinham feito depósitos no antigo Banco Nacional Ultramarino. E havia indicações desses depósitos no Banco Central de Cabo Verde. E mandei fazer as contas com correção monetária e juro e devolvemos a essas pessoas o seu dinheiro. Isso é a caderneta do Instituto do Trabalho. Sabem para que é isso? Vocês nunca viram? Esse, por exemplo, é do meu pai. Mensalmente era depositado na Corredoria do Trabalho, Geral do Trabalho, um valor para quando eles regressassem para Cabo Verde, com aquele valor pagasse o barco e o saldo, a diferença eles usavam. Este é meu pai, Brunino Lopes Monteiro. Se forem ver, ainda em 18 de novembro de 1963, ele tinha um saldo de 4.740 escudos naquele tempo. Durante o tempo todo que foi depositando dinheiro, ele só fez levantamento uma vez 200 escudos. Não trabalha 3 anos, nunca toma massa. Meu homem acaba 3 anos, toma 2 anos, 4 anos de contrato. Nem era formado, nem dinheiro de contrato, nem nada. A senhora Angelina Pereira Almeida iniciou o depósito em 1969. Está a ver? Desde março de 1975, ainda continuava a depositar o dinheiro. Tanto é que esta senhora Angelina Pereira Almeida tinha um saldo de 13.061 escudos. Ela depositou de uma só vez 11.000 escudos. Que era muito dinheiro naquele tempo. Para comprovarem que mesmo depois da independência eles continuavam a fazer depósito, tem o exemplo do outro trabalhador, André Varela, que
Em 28 de outubro de 1976, já quase um ano depois da independência, um ano e tal, continuou depositando, ele pôs 5.000 escudos, tinha lá. Muitos cabo-verdianos traziam essa caderneta para mim, reivindicando que eu, junto do Ministério do Trabalho, tentasse reaver esse dinheiro, que é deles. Eu fiz tudo o que possível, fiz de tudo que eu pudesse. Não consegui. Após a independência, o novo Estado concedeu a plena cidadania e direitos iguais a todos os habitantes das ilhas. Quanto aos trabalhadores estrangeiros vivendo no nosso país, em especial os trabalhadores cabo-verdianos, esses conquistaram, pelo seu trabalho, um lugar em Santo Tomé e Príncipe. O governo da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe garantirá aos trabalhadores cabo-verdianos e aos outros trabalhadores estrangeiros os mesmos direitos civis que aos trabalhadores naturais. Ao trabalho igual, salário igual. Era uma questão de justiça histórica, atendendo aos laços culturais, enfim, que estas pessoas que se identificavam com os são-tomenses, não é? Até pelas relações que se estabeleceram ao longo dos anos, que deveriam, caso quisessem, optar pela nacionalidade são-tomense. Entretanto, era necessário que obedecessem dos requisitos, não é? Fazerem a prova de que residiam pelo menos 7 anos no país e que declarassem que queriam ser cidadãos nacionais. Portanto, não se tratava de um processo de pedido de nacionalidade, portanto, era apenas uma declaração, uma manifestação de vontade dessas pessoas no sentido de quererem ou não ser são-tomenses, e nessa altura, aqueles que se manifestassem no sentido positivo, portanto, passariam também a ter a nacionalidade são-tomense de forma originária. Poder-se questionar a questão do porquê da não aderência. Eu acho que foi mais um processo que tem a ver com o nível de informação. O processo de libertação em Santo Tomé e Príncipe, sobretudo pós 25 de Abril, foi tão inclusivo, mas tão inclusivo, que eu acho que nenhum cabo-verdiano, nenhum angolano, nenhum moçambicano, os outros que residiam aqui conosco, sentiram talvez uma necessidade, porque eles eram parte integrante. A maioria dos destinatários desta norma, e veio-se a comprovar mais tarde, desconhecia a existência dessa mesma norma. Portanto, impunha-se que as autoridades fizessem um trabalho de sensibilização, de informação, de esclarecimento, o que não foi feito de todo e, como tal, não puderam exercer esse direito por puro desconhecimento da lei. Nós, nas roças, certamente não tínhamos tantas informações, não é? Sei como alguém da cidade ou alguém instruído, como sabe que nós lá na roça as instruções limitavam até 4ª classe, tanto nós os jovens, não é? Não sabíamos o que passava. Julgo, do meu ponto de vista, que era este elemento fundamental que presidiu à não adesão, particularmente, sobretudo, os cabo-verdianos que têm um lado muito afetivo à sua terra natal. E, na altura, a nossa lei da nacionalidade não permitia dupla nacionalidade. Apesar de não optarem pela cidadania são-tomense nos primeiros 15 anos pós-independência, os ex-contratados participaram no referêndum da nova Constituição Política que abriu caminho para a democracia pluralista e votaram nas primeiras eleições legislativas e presidenciais em 1990 e 1991, respectivamente. Em 1990 constatou-se que, efetivamente, a realidade era mais forte do que o direito. Porque os homens, estamos todos aqui, vivemos em pé de igualdade, etc, etc. E veio essa disposição de 1990, então. Só a dizer que eles podem votar desde que residam aqui. Mas o legislador, evidentemente, não faz de forma inocente. O legislador fala, mas com intenções segundas. Aqui há, sobretudo, o predomínio da vontade política, de contar com um eleitorado para, enfim, tirar dividendos eleitorais. Formalmente levantam-se dúvidas porque estavam a votar estrangeiros,
de facto, juridicamente é disso que se tratavam, não é? De estrangeiros, mas do ponto de vista material, eles em nada diferenciavam dos são-tomenses de pleno direito. E, portanto, eu acho que o ideal era que se corrigisse esta falha, este erro formal, de forma que elas pudessem, portanto, ter a nacionalidade efetivamente e poderem votar. Se as autoridades quiseram que os cabo-verdianos e os outros pudessem ser santomenses desde que tivessem residido aqui à data da independência, passado 20 anos, já com, digamos, maturidade, e os cabo-verdianos continuam a ser peça fundamental no processo produtivo, a nível particularmente das chamadas roças coloniais, que posteriormente transformaram-se em empresas públicas. E quando se está-se a fazer o processo democrático de abertura, havia toda a lógica, do meu ponto de vista, sobretudo lógica política, que esses, digamos, concidadãos nossos, não obstante de outra nacionalidade, pudessem participar. Em 1995, passados 5 anos das primeiras eleições realizadas no país, o novo poder instituído democraticamente alterou a lei do direito de sufrágio e do recenseamento eleitoral que deu os ex-serviçais vindos de Angola, Moçambique e Cabo Verde o direito de se recensearem. Há uma ligeira alteração à lei, no seu artigo 5º, com a epígrafe universalidade, onde o que acontece na prática é apenas um pequeno acréscimo à redação anterior. A redação anterior dizia: também podem ser recenseados cidadãos originários dos países do grupo dos 5 residentes em São Tomé e Príncipe à data da independência, e o tal acréscimo é desde que provem possuir a nacionalidade santomense. Portanto, há aqui 2 pesos e 2 medidas num período de 5 anos. Porque em 90 votaram, sem terem que mostrar que são cidadãos são-tomenses, não é? Votaram, foram recenseados. Portanto, há aqui, digamos, uma tramitação da lei consoante, na minha perspectiva, o interesse eleitoral, o interesse partidário e político. Não havia interesse por parte de uma certa força política de que as pessoas que tinham ganho a possibilidade de votar em 1990 votassem. Porque era um eleitorado privilegiado de um certo partido. E havia necessidade imperiosa de afastar esses votos daquele partido. Pode-se até falar nessa possibilidade, invocar-se a questão de direitos adquiridos, mas o certo é que juridicamente essas pessoas não eram são-tomenses. E eu acho que a lei, e bem, vem corrigir uma falha que tinha sido cometida, não é? E, portanto, impunha-se que as autoridades fizessem um trabalho de recenseamento deste público-alvo, portanto, dos destinatários desta norma, no sentido de, ainda que tardiamente, eles pudessem exercer, não é, este direito, fazerem a opção de serem cidadãos nacionais para poderem votar, uma vez que a lei de 95, não é, vem precisamente cercear esse direito, não é, a sua capacidade eleitoral, que já tinha sido atribuída em 90. Portanto, aqui corrigiu-se, do meu ponto de vista, um vício formal, mas materialmente, não é, cometeu-se uma grande injustiça ao impedir que estas pessoas pudessem votar. Eu acho que relativamente a este, entre aspas, retrocesso para cumprir um objetivo sempre político, mas tinha também por detrás a necessidade de a nação dizer, bom, vamos avançando, mas seria bom que todos nós pudéssemos dizer sim, nós queremos ser santomenses. Eu acho que passado 20 anos, 20 ou 20 e poucos anos, provavelmente isso teria orientado os dirigentes da altura a adotarem essa posição. Apesar de tardia, fez-se a Justiça em 2015, autorizando os ex-serviçais e seus descendentes a iniciar o processo de atribuição da nacionalidade santomense. O grande impulso foi dado pela Conferência sobre o Diálogo Nacional que se realizou no arquipélago em 2014. Tchau, é? Vai com Deus, é?
Passado mais de meio século desde a chegada dos últimos serviçais cabo-verdianos, as antigas barreiras coloniais não desapareceram completamente. Muitos ex-serviçais e seus descendentes ainda vivem à margem da sociedade, remetidos ao seu destino nas roças, onde tentam encontrar o seu sustento. O cabo-verdiano, quando veio para aqui, veio numa situação quase humilhante, né? Falou-se de umas... os portugueses falaram de contratados. E o certo é que eles vinham para o trabalho das roças, e a relação deles do trabalho nas roças, todos nós sabemos que tipo de trabalho que existia nas roças. É um trabalho forçado e quase escravo. Bom, eles vieram nessa situação. E é nessa circunstância que o São Tomense habitou a ver o cabo-verdiano. É uma discriminação histórica, não é uma discriminação que nasceu hoje. E tudo isso é um processo. Né? Eu acho que a longo tempo as coisas poderão melhorar. Infelizmente, nessas 4 décadas da nossa independência, nós não conseguimos fazer a alteração do ambiente socioeconômico, habitacional, cultural existente nas roças. Não se criou um mecanismo que lhes permitisse saírem das roças. Não se criou um mecanismo que eles pudessem fazer outras coisas. Como nós sabemos, durante muito tempo o foro não estava ligado à roça, estava ligado à administração, estava ligado a outras tarefas, e essas tarefas davam algum estatuto, davam alguma importância. E esse estatuto, no meu ponto de vista, não queria ser. Os foros não queriam partilhar esses estatutos com os cabo-verdianos. Nós lá na roça sentimos isso, sentimos e continuamos a sentir ainda tocante à questão de oportunidade. Dirão que há discriminação por causa das nossas dificuldades próprias, do crescimento, de ter uma vida mais condigna, mas isso também o São Tomense lamenta. Era ingrato, muito. Era ingrato, não se quer ingrato. Desde o 8 até baixo, foi muito ingrato. Bem novo ainda, mas agora nunca pude, a criança dele, 91 anos. Pouca gente que está com 91 anos. 12 de julho, 50 que entrou aqui, estou cá ainda. Branco não já levanta e eles pagam. Branco não deixa a gente padecer fome. Se mora que fiz castanho, está entendendo? Branco dá pão, mas dá castigo, mas dá pão. Que tempo? Era duro, mas tinha comida e fatura. Qual vez que é escravo de Santo Tomé? Mas qual vez que está jogando na maré? Para ter valor. Senhor, Santo Tomé e também Santo Tomé. Só não nasceu aqui, mas não sobreviveu aqui. Nós está aqui a verdade. Vivendo na custa de Deus. Mas nós estamos trazendo muito estão para mar comprar comida. Hoje nunca mais está bicho, filho. Você não está bom porque não tem liberdade, né? Desde 70 que a gente vai ali, é tina, com faca, com machina na mão. Não trabalha de graça. Não trabalha lendeiro, mora pobre. Estava de graça antigamente, era trabalho duro, mas tinha medicamento, tinha alimento. Quantos já morreram aqui? Gente que eu conheço, que nós veio juntos, já morreu uma data aqui. Mas eu estou aqui. Mas o capitão está aqui. Eu como lixo, gente põe de carne, vai jogar lá. Põe de candidato, vai jogar lá. Mas como Deus é poderoso, nós não põe de canadinha para nós comer.